Matemática com o professor Raimundo, irei aqui falar sobre frações equivalentes, tá? E também um pouco sobre classe de equivalência, tá? Porque, gente, olha, fração equivalente, uma fração equivalente à outra, quando se eu for fazer a divisão, né? A divisão entre elas dá a mesma coisa, tá? Quando apresenta a mesma parte, tá certo? Um exemplo disso, ó. Um exemplo disso é essa daqui, tá? A parte pintada aqui, ó, igual aqui, ó. Essa daqui é a mesma parte pintada dessa, essa daqui é a mesma parte dessa. Porém, o que diferencia aqui é a quantidade de partes que eu dividi, tá? Então, uma fração é equivalente à outra com base nisso, tá certo? Porque, ó, essa fração aqui, ó, essa fração correspondente aqui é igual a essa, que é igual a essa, tá? Que elas são equivalentes, tá certo? Que consiste, se eu tiver uma determinada fração, se eu multiplicar pelo um determinado número diferente de zero, eu vou encontrar uma fração equivalente a ela, tá? Se eu multiplicar tanto o numerador como o denominador, tá certo? Vamos lá ter essa ideia aqui, como é que funciona esse exemplo. Esse daqui eu tenho essa barra aqui, vamos supor que seja uma barra de chocolate, né? E eu dividi ela em duas partes, então, ó, a fração correspondente a ela, ó, será essa daqui, meio, certo? Beleza? Beleza. E agora, professor? Agora eu vou dividir essa mesma barra de chocolate por quantas pessoas, ó? Dividir em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ó, eu vou dividir ela em 8. Só que a parte pintada foi quanto aqui, ó? É 4, né? 1, 2, 3, 4. Então, ó, a fração dessas partes aqui é igual a esse mesmo aqui, tá certo? Que é equivalente, gente, presta atenção, olha. Essa parte pintada aqui não é igual a essa, tá? Sendo que é a mesma barra de chocolate, então elas são equivalentes, tá certo? Beleza? Beleza. Então vamos lá para o próximo, olha. Esse daqui eu dividi em quantidades, em pedaços menores, tá? Eu dividi em pedaços menores, tá? Perceba o seguinte, que esse pedaço aqui que eu dividi é a mesma parte desse daqui, então dá da gente perceber. Se eu tiver algo e dividir pelas mesmas partes, pela mesma parte aqui, ó, eu dividi esse daqui por mais partes, só que essa parte aqui é igual a essa, que é igual a essa também. Só o que muda é a quantidade de partes que eu dividi, tá? Então, se tiver dessa forma, elas são consideradas como frações equivalentes, tá certo? Então vamos lá, ó. Eu dividi esse daqui em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, ó. Dividi em 16, certo? Agora, qual é a parte pintada aqui, ó? Eu contei aqui, deu 8, né? Então, 8. Então, gente, eu posso dizer que essa fração é equivalente a essa, que essa daqui também é equivalente a essa. Tá certo? Ó, todas essas frações aqui são equivalentes. Tá bom? Beleza? Porque parte do mesmo princípio, ó. Essa quantidade aqui é a mesma dessa, parte pintada, que é a mesma dessa também. Só o que muda é a quantidade de partes que eu dividi. Só isso. Tá certo? Beleza. Agora vamos para esse outro exemplo aqui, olha. Essa parte aqui, ó, corresponde ao que? A parte pintada, né, ó. A parte pintada sobre a quantidade de partes que eu dividi, sobre 4, né? Beleza. Daqui é a fração disso. Mas se eu quero uma fração equivalente a ela, então o que é que eu vou fazer? Olha, eu posso fazer o seguinte. Posso dividir cada parte dessa daqui, ó. Eu vou dividir essa parte aqui, ó, tá? Por 2. Dividir essa parte aqui também, tá? Então o que é que eu vou fazer? Agora, ó, eu vou pintar, ó. Perceba que é a mesma quantidade daqui, ó. É o mesmo valor, certo? Ó, olha aqui, a mesma parte pintada é a mesma desse daqui, tá certo? Considerando que esses dois círculos aqui são iguais, certo? Então, só o que mudou é porque eu dividi em parte diferente. Então, isso daqui tem quantas partes? 2. De quantas partes? De 8. Certo? Então isso significa que essas duas frações elas são equivalentes, tá certo? Porque eu parto do mesmo círculo, tá? Só que as partes que eu dividi foram diferentes, só isso, só que é a mesma parte pintada, certo? Então quando houver isso, elas são frações equivalentes, tá certo? Então vamos lá, olha, se eu quero, por exemplo, uma classe de equivalência,
de uma fração 2 terço, por exemplo. Se eu quero a classe de equivalência entre elas, é a mesma coisa, gente, ó. Perceba o seguinte, ó, se eu multiplicar isso daqui por 4, tanto o numerador como o denominador por 4, eu vou ter isso daqui. Se eu multiplicar esse por 2, cada um deles, então vai ser, ó, esse daqui. Então, professor, então só basta eu multiplicar pelo conjunto dos números naturais, diferente de zero. Então, se eu multiplicar isso daqui por 2, por exemplo, cada um delas, vai dar quanto, ó? Esse daqui vai dar 4. Se eu multiplicar esse daqui por 2, né, ó, por 2. Tanto o numerador como o denominador. E se eu multiplicar esse daqui por 2, vai dar quanto? Olha aqui. Então, essa fração aqui é equivalente também a essa. Agora, a próxima. Se eu multiplicar, ó, por 3, eu vou encontrar o quê? 6 em cima e quanto embaixo? 9 embaixo. Certo? Que é também equivalente a essa daqui. Professor, se eu multiplicar por 4, esse daqui vai dar o quê? Vai dar 8, né? E esse daqui vai dar 12, que é também equivalente. Então, professor, se é multiplicado pelo conjunto naturais diferente de zero, então eu posso dizer que é infinita. Olha aqui. É infinita as classes de equivalência, é infinita as equivalências de uma determinada fração, tá certo? Então, olha, sempre, gente, eu parto do seguinte, eu parto de uma fração aqui que nós chamamos de irredutível, tá? Ó, irredutível, tá? Mas o que é, professor? Irredutível. Irredutível é uma determinada fração. É quando ela não é equivalente, tá? Se ela não for equivalente, que é a mesma coisa também, gente, é aquela em que seus dois termos são prima entre si, tá? Ó, quando eu tenho aqui, ó, dois termos que são prima entre si, por exemplo, se eu quero o MDC de 2 e 3 for igual a 1, então elas são o que? Irredutível. Ok, o MDC desse e desse, tá? Ó. Se for igual a 1, ela é irredutível. Então, se eu partir dessa, se eu multiplicar pelo conjunto natural diferente de zero, tá? Eu vou encontrar a classe de equivalência, tá? Entre elas, tá certo? Então, é muito simples, tá, gente? Espero que todos tenham compreendido, tá? Abraço a cada um de vocês. Não esqueça de dar um like ou mesmo se inscrever no canal, tá? Para você ter acesso a muito mais informações, muito mais videoaula, certo?